que vício, você não se vicia só em substância. Pensa que um ultramaratonista, ele corre 100 km, cara. A pessoa que tem um vício, uma dependência, não é muitas vezes porque ela gosta daquilo. E assim, cara, isso é um sintoma de hipermotivação, porque quando você... é um sintoma de vício. Quando você fica sem aquilo, ou melhor, quando a sua atenção inclina tanto para um objeto único, que todo o resto perde um pouco de prazer, ou perde a atração para você, aquilo não é mais atrativo, é um sintoma de vício. A galera tem que começar a entender uma coisa que a galera não entende, mas é preciso começar a ver a vida por esse aspecto, que vício, você não se vicia só em substância, você se vicia em comportamento também. Vício é um nome que a gente criou para dependência química ou para qualquer outra coisa. Mas, cara, a dependência química, ela é muito tratada como vício porque ela é mais agressiva. Quando você usa uma determinada droga que aumenta a sua dopamina, você bloqueia a recaptação de dopamina e aumenta a quantidade de dopamina na fenda sináptica nos seus neurônios, no seu cérebro. Então você aumentou sinteticamente, você aumentou com uma substância exógena, aumentou a sua dopamina lá dentro. Mas e vício em apostas? E vício em cassino? Ninguém botou dopamina no seu cérebro. Alguém colocou, alguém pinga, veio um cara escondido e pinga pra você viciar em apostas. Não, é um comportamento que você cria uma dependência. Sim. E aí eu sempre falo pra galera, na minha opinião, isso é uma opinião minha, tá, pessoal? Isso é uma opinião minha, não é uma coisa que eu vi em algum artigo, etc. Isso é baseado no que eu estudei e no que eu entendi. Todo mundo vai ter um vício. Todo mundo vai ter um determinado hábito. Todo mundo vai ter alguma coisa, cara. Você não tem como não ter algo automatizado ou algo para se escorar. Pode ser um vício no matrimônio. Você pode ser uma pessoa extremamente laçada com o seu matrimônio e você faz tudo pela sua mulher. Pode ser um vício em filho. Você é um cara extremamente, cara, protetor. Faz tudo é por ele, tudo é para ele. Porque tem pais que se importam mais e um pouquinho menos com o filho. É um degradê. Pode ser um vício em correr. Pode ser um vício no trabalho, pode ser um vício em qualquer outra coisa. Mas todo mundo vai ter alguma coisa que, cara, aquilo gruda, aquilo puxa ele para aquilo ali. E o ser humano, na minha opinião, tem que ter isso. Porque o ócio, se você fica solto sem ter isso, sem ter essa coisa para grudar, pode ser perigoso. Por quê? Porque eu sempre olho o comportamento humano à luz da evolução das espécies. Cara, durante 99,5% da nossa evolução das espécies, nós estávamos inteiramente preocupados com ter uma comida para comer e não morrer amanhã de fome e procurar abrigo e fugir de predador. Hoje a gente fica na sala de casa rodando o canal ou com a Netflix aberta e não sabe o que escolher. Sim. Então o seu cérebro ele não foi programado para ficar nesse ócio. Tanto é que você conhece muitas pessoas extremamente famosas e ricas que deprimem. Porque o cérebro a gente não foi feito para isso. Ou criam hobbies. Os caras têm a vida resolvida, etc. Vou fazer um hobby, filantropia, sim, ONG, porque a pessoa tem que ter alguma coisa para girar o mecanismo dela em cima daquilo dali. Então, assim, vocês têm que começar a entender, todo mundo que está em casa, todo mundo que está assistindo, tem que começar a entender que você consegue criar hipermotivação para fazer comportamentos. Em outras palavras, você consegue se viciar em comportamentos também, não só em substância. Tiram isso da cabeça de vocês, que existe só vício em substância. Você consegue viciar em determinados comportamentos. Exemplos práticos: jogos, apostas, pornografia, esporte. Pensa que um ultramaratonista, ele corre 100 km, cara. Ele caga na calça, velho, durante a corrida. Ele corre com bolha, com o pé tá um couro vivo. Não é um comportamento meio estranho? Pô, não parece meio que um cara viciado, assim? O cara tá machucado, velho. E ele continua naquilo. E o cara tá mal, perdeu peso. E, cara, o cérebro dele deve estar falando: meu Deus, velho, olha o seu potássio tá caindo, você tem que ingerir sódio. Os caras tem que comer sal no meio, velho. Eles suam, o sal deles fica na roupa, de tanto eles suar. Então é um comportamento de um cara, velho. Ele tá machucando o corpo dele e ele continua fazendo aquilo. Eu tô com um amigo meu treinando pra maratona. Cara, trabalha comigo. Todos os dias ele chega no trabalho reclamando. Todos os dias.
Caramba, vou fazer mais isso. Porra, não aguento mais. Pô, o que eu faço? Minha mulher tá reclamando, não aguento mais. Todo dia seguinte ele tá treinando. Tá nadando 4 km, tá correndo 15, 20 km todos os outros dias, cara. Impressionante. Eu fiz a preparação física faz um tempinho. O Sérgio, que era o atleta extremo, e ele foi fazer aquela maratona da Antártida, né? Que passou no Esporte Espetacular, tudo que os caras foram. E aí ele foi lá, conseguiu completar tudo, a gente fez a preparação dele. No retorno dele, ele passou lá na academia para levar medalha, tudo. Ele estava com as pontas dos dedos todas congeladas, justamente porque suava, isso, aquilo, e tu não tinha tempo para estar tirando a luva. E então, cara, era impressionante o ponto que o cara chega para conseguir estar suportando aquilo, né, em prol de uma meta, de um objetivo, de uma coisa que ele colocou lá. Vício. É um vício, cara. E assim, pensa assim, o cara... Velho, eu atendo uma galera que tem grana pra caralho, assim, sabe? Pô, os caras têm muito dinheiro, velho. Mais dinheiro que a gente consegue imaginar que é possível alguém ganhar. E o cara não consegue parar, meu. Tipo, o cara tá tão blindado que tem dólar, tem dinheiro na China. Não é um negócio tipo, se o Brasil quebrar eu vou perder meu dinheiro. Não, o mundo tem que explodir pra ele perder o dinheiro dele. Literalmente, ele tem dinheiro espalhado no mundo. Grana. Tipo, se o Brasil quebrar, ele bota uma sacolinha nas costas e vai pros Estados Unidos. Tem, sei lá, $1 milhão nos Estados Unidos. E o cara não consegue parar, velho. E o problema da vida dele é trabalho. É muito estressado. O cara saturou já os mecanismos de conseguir lidar com o estresse. E ele não consegue segurar, tirar o pé. Por quê? Porque ele precisa. Aquilo é quase como se fosse o mesmo efeito de uma droga. É muito reforçador para ele. E isso é uma coisa interessante. Se vocês me permitem uma reflexão aqui. Por favor. O pessoal tem que entender uma coisa. Que é assim. Dopamina não gera prazer. Dopamina gera motivação. Esse é o primeiro ponto pra galera entender. Se você pegar... Vocês provavelmente ouviram falar de dopamina. Dopamina dá prazer, não sei o que. Não, dopamina não dá prazer. Hoje tem bons estudos que mostram que se você pegar um rato de laboratório, você injetar um retrovírus que vai até os neurônios dopaminérgicos e destrói os neurônios de dopamina do rato, e você pega o rato e bota ele no lado de uma comida açucarada, o animal come. Mesmo sem dopamina no cérebro. Ele não tem dopamina no cérebro. Ele come. Se você pega esse mesmo rato que não tem dopamina no cérebro e bota 10 centímetros de distância da comida, ele não caminha até lá para comer. Porque ele não tem motivação para ir comer. Se você bota ele perto da comida, ele sente prazer comendo. Sim. Você bota uma ração normal e uma cheia de açúcar. Ele prefere a de açúcar. Isso você não consegue perguntar pro rato se ele tá sentindo prazer. Mas se ele tá comendo com açúcar, é um indicativo de que aquela caloria tá dando mais hedonismo para ele. Só que você move ele literalmente 10 centímetros. O pesquisador pega ele com a mão, bota 10 centímetros, ele não caminha a comer. Ele não tem motivação pra ir. É aquela pessoa que fica em casa, ele até acha legal comer uma pizza com os brother e tal. Mas, pô, vamos lá jogar um futebol, vamos lá na pizzaria? Não vou. Então ele recebe prazer, desde que esteja alcançável. Vou pegar um iFood, mas ele não vai lá no lugar, ele não tem motivação pra buscar o prazer. Então dopamina é sobre buscar uma recompensa, tá? Ok? Isso é importante entender pro raciocínio. Quando você pega uma pessoa que usa drogas ou tem algum vício comportamental, essa pessoa muitas vezes ela não gosta daquilo. Porque a galera às vezes acha, pô, o cara usa droga, ele gosta. A pessoa muitas vezes não gosta. Você pergunta pra pessoa, cara, você gosta de usar droga? Você gosta de consumir esse monte de álcool? A pessoa olha pra você, velho, a única coisa que eu queria era parar, cara. Mas ele precisa daquilo. Por quê? Porque a dopamina aumenta, fazendo o sujeito buscar aquela recompensa. Mas quando ele tem a recompensa, não é recompensador para ele. Porque a dopamina não tem a ver com a recompensa, ela tem a ver com o caminho. Então o sujeito busca a droga porque aumentou a dopamina para fazer ele buscar. Mas ele não sente prazer com aquilo. Então esse é o primeiro ponto pra galera entender. Uma pessoa que tem um vício, uma dependência, não é muitas vezes porque ela gosta daquilo. Tem umas que gostam, mas, cara, a pessoa num vício crônico, perdendo família, perdendo esposo, os filhos não falam mais com ela. A pessoa não gosta daquilo. Porra, o cara ia escolher, realmente, eu vou... Mas ela precisa daquilo, tá? E por quê? Porque quando você começa a consumir alguma substância dopaminérgica, o que começa a acontecer no seu cérebro é uma redução dos receptores de dopamina. Então, entendam uma coisa.
a nível neurocientífico, não importa muito o número de neurotransmissor que você tem. Importa o número de receptor que esse neurotransmissor está ligando. Então, uma pessoa que usa muita droga, por exemplo, cocaína, só cheira muita cocaína. Você bota ela numa ressonância magnética funcional, o cérebro dela vai estar com dopamina pra caramba. Só que os receptores de dopamina, eles sofrem um processo chamado de downregulation. Eles diminuem. Então o que acontece? A pessoa começa a desenvolver tolerância. Aí precisa cada vez de uma dose maior. Só que aí que tem um problema. Se você diminui a quantidade de receptores de dopamina, ocorre uma coisa chamada de diminuição da dopamina tônica. O que significa isso? Cara, se você já tem pouco receptor de dopamina, só uma dose cavalar de droga é capaz de ativar a sua dopamina suficientemente para você se sentir relativamente bem e motivado. Como é que um jantar com família, uma corrida, uma caminhada no parque, como é que isso vai ser recompensador se o cara nem tem receptor de dopamina mais? Isso não vai ser mais motivador. A pessoa ela começa a perder, quando dessensibiliza o sistema dopaminérgico, a pessoa começa a perder a motivação para fazer coisas que são menos agressivas dopaminergicamente falando. Então o que acontece? A pessoa começa a parar de treinar, a pessoa começa a parar de ter interesse na família, a pessoa começa a parar de ter interesse na namorada, no namorado, e aí começa a entrar num looping de vício. Então, eu sempre falo pra galera, você inevitavelmente, na minha opinião, na minha humilde opinião, você inevitavelmente vai ter algum vício. Então é bom que você entenda esse mecanismo e que incline o seu comportamento talvez para um vício adaptativo. Porque eu podia estar fumando, mas eu resolvi ir para corrida. Neurobiologicamente no meu cérebro os dois me dão dopamina.